Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração da Igreja Presbiteriana da Penha, Ministério Penha Kids. Se você ainda não está nos assistindo, corre lá, acesse as páginas do Facebook e Instagram e temos postado vários conteúdos muito legais para você lá, atividades devocionais, curiosidades bíblicas. Então corre lá, participa com a sua família, tá bom? Hoje nós vamos ler e aprender um pouquinho da nossa Bíblia no Salmo 66:20, que nos diz assim: Eu louvo a Deus porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Jesus está sempre pronto para nos ouvir, para ouvir a nossa oração, para ouvir a nossa súplica e o nosso agradecimento. Então nunca esqueça disso, crianças. Tudo que vocês precisarem, vocês podem pedir ao nosso Deus, porque Ele nos ouve e guarda lá no seu coração. E no momento certo Ele vai responder as nossas súplicas, mas Ele nos ama e não nos esquece jamais. Um grande beijo, fiquem com Deus. Deu um sorriso, só sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Deu um sorriso, só sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai a colar, mas de novo levanta e começa a cantar. Deu um sorriso, só sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Deu um sorriso, só sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai a colar, mas de novo levanta e começa a cantar. Mas de novo levanta e começa a cantar. Mas de novo levanta e começa a cantar. Já não estou sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é o meu grande amigo, não temo perigo, com Cristo no meu coração. Eu sou feliz, agora eu vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Jesus há muito tempo morreu em uma cruz, morreu só para me salvar. Seu sangue derramou, lavando os meus pecados. Feliz agora então eu viverei. Eu sou feliz, agora eu vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei, feliz agora então eu viverei. Vede cautelosamente vai um barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não o deixa parar. Minha vida é assim também, não vivo no mar, mas vivo a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Sou como um barquinho cruzador,
hoje cautelosamente vai um barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não o deixa parar. Minha vida é assim também, não vivo no mar, mas vivo a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Olá, meus queridinhos e minhas queridinhas, aqui quem está falando é o Pastor Léo. E eu estou muito feliz nessa noite porque eu tenho a oportunidade de trazer a palavra de Jesus para o seu coração. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema Encontros com Jesus. Então, para isso, pegue a sua Bíblia, acesse no seu celular, no seu tablet, mas é importante que todo mundo esteja com a sua Bíblia em mãos. E abra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Vou repetir, Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhes faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com os soldados sob o meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Meus queridinhos e minhas queridinhas, esse texto tem lições preciosas para as nossas vidas que eu desejo compartilhar com você. Nós acabamos de ler o texto que nos mostra o encontro que Jesus tem com um homem. O nome desse homem não é centurião. Centurião é o cargo que aquele homem ocupava. Então, no exército romano, um homem que era responsável por muitos outros homens na guerra se chamava centurião. Então, Jesus se encontra com esse homem, denominado aqui centurião, que era responsável por uma grande parte de homens que lutavam por Roma, e Jesus se encontra com esse homem. E esse homem, então, faz um pedido para Jesus: Senhor, o meu servo, um homem que eu gosto muito, está padecendo, e esse homem precisa de cura. Jesus, então, vendo aquela cena, ele continua conversando com aquele homem. E aquele homem, então, o centurião, diz para Jesus: Mas, Senhor, dize uma só palavra, e o meu servo será curado. E aí ele exemplifica isso. Ele fala o seguinte: Senhor, eu tenho soldados, e quando eu falo para eles fazerem alguma coisa, eles fazem. Quando eu falo para eles não fazerem alguma coisa, eles não fazem. Quando eu falo para eles virem, eles vêm. Quando eu falo para eles irem, eles vão. Então, diz uma palavra só, Senhor, que o meu servo será curado. E aí Jesus se espanta com aquela cena e olha para a multidão que o seguia e diz o seguinte para aqueles homens: Em todo Israel eu não vi uma fé como desse homem. O que nós precisamos destacar aqui? Que Jesus está iniciando o seu ministério. Grandes multidões já seguiam Jesus. E lembra que nós já conversamos sobre isso? Que multidões seguiam Jesus por aquilo que Jesus poderia dar a elas? Então, essas mesmas multidões estavam acompanhando Jesus. Junto das multidões estavam os discípulos, a quem Jesus também ensinava. Então Jesus se volta para aqueles homens e usa a fé daquele homem centurião
para mostrar para aqueles homens o que de fato era fé. Quando nós falamos em fé dos nossos dias, é algo muito difícil para as nossas vidas. Por quê? Porque a fé não é algo que nós podemos tocar. Ah, eu tenho muita fé, vou buscar aqui e botar num saco. Não é assim que funciona. A nossa fé, ela não pode ser guardada, ela não pode ser pega pelas nossas mãos. Nós precisamos nos lembrar que a fé é algo que nós sustentamos na nossa alma, quando nós cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que criou todas as coisas, aquele que morreu no nosso lugar, aquele que ressuscitou, está à destra de Deus Pai e um dia voltará para nos buscar, para que nós vivamos com Ele, então, para toda a eternidade. Quando nós acreditamos nisso, nós temos fé. Aquele centurião era um homem de fé. Ele reconhecia que Jesus tinha poder, que pela sua palavra o seu servo poderia ser curado. A primeira coisa que eu quero trazer para você então é a seguinte: nós somos chamados a termos fé. Você aí na sua casa é um menininho, uma menininha de Jesus chamado a ter fé. Sabe quando as coisas não estão nada bem? Então, Jesus faz com que nós possamos ter fé a tal ponto de entender que mesmo que as coisas não saiam como nós queríamos que elas saíssem, nós ainda assim entenderemos que a vontade de Deus para as nossas vidas é a melhor do que a nossa própria vontade. A palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Guarde isso, boa, perfeita e agradável. Então, em primeiro lugar, nós somos chamados a termos fé. Em segundo lugar, aquele centurião, ele nos mostra algo que é muito interessante. Ele fala o seguinte para Jesus: Senhor, diz uma só palavra que o meu servo será curado. Porque o Senhor, eu não tenho a dignidade de que o Senhor entre na minha casa. Eu sou pecador, Jesus. É basicamente isso que ele está dizendo a Jesus. Ele tinha vergonha que o Deus Todo-Poderoso entrasse na sua casa. Ele reconhecia que ele era um pecador. Nós, queridos, precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Uma história que eu gosto muito, certa vez eu ouvi do pastor Carlos Henrique, que também prega aqui no Penha Kids. E ele me contou o seguinte, que certa vez ele ainda morando no sítio, lá não existia luz. Então quando ficava escuro, é quando o sol se punha. Ficava claro quando o sol se levantava. E depois que ele ajudava os seus pais, então na lavoura, nos afazeres que ele tinha junto com os seus pais, ele ia brincar com os seus amigos, jogar bola, correr. E o que acontecia normalmente quando uma criança brinca? Se suja. Nós nos sujamos quando nós brincamos. Tinha terra, tinha bola, caía no chão, se arrastava, então se sujava. E o pastor Carlos certa vez me contou que quando ele chegou em casa já estava escuro. E quando ele olhou então para a sua roupa, ele viu que a sua roupa parecia não estar suja, porque estava escuro, ele não via tão bem. Aí ele foi, tirou aquela roupa, tomou um banho e pensou o seguinte: amanhã eu posso pôr a mesma roupa porque ela não está tão suja. Então ele foi, tomou um banho, se deitou. Quando ele se levantou, ele botou aquela mesma roupa e quando então ele tomou o café e saiu de casa, o sol, a luz do sol bateu sobre a sua roupa. E quando aquela luz bateu sobre a sua roupa, ele olhou para ela e ele percebeu o quão sujo ele estava. Quando nós, queridinhos e minhas queridinhas, entendemos que nós somos pecadores, quando nós entendemos que muitas vezes o bem que nós queremos fazer nós não fazemos, mas o mal que nós não queremos, esse sim nós fazemos, nós percebemos que nós sim estamos sujos. Mas não quando nós olhamos para nós mesmos no escuro, mas quando nós nos comparamos com Jesus, o nosso Senhor que é santo, santo, santo. Nele não há pecado, nele não há erro, nele não há mácula. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos quão sujo nós somos. Quantos de vocês já não desobedeceram seu papai e sua mamãe? E quantos desobedeceram mesmo prometendo que nunca mais iriam desobedecer? Sim, nós somos pecadores. A segunda lição que esse texto nos aponta é que nós somos pecadores e que nós necessitamos da graça de Jesus para que nós possamos viver uma vida de fé. E em terceiro e último lugar, nós precisamos entender o que Jesus pode fazer nas nossas vidas. Aquele centurião entendia o poder que Jesus tinha e ele pede para que Jesus cure aquele servo dele. E assim, Jesus o faz com uma só palavra.
Aqueles servos, então, quando eles voltam para casa, mandados pelo centurião, aqueles servos já percebem que aquele servo que estava doente já estava restabelecido, já estava curado. Na nossa vida, queridos, muitas vezes nós acreditamos que nós somos assim, que nada pode nos mudar, que a nossa situação já está definida. Deixa eu te falar, Jesus é aquele que transforma as nossas vidas. Se antes nós éramos desobedientes, em Cristo nós passamos a ser obedientes. Se antes, sem Jesus, nós éramos pessoas sujas, cheias de pecado, com Cristo nós somos purificados, limpos, ganhamos roupas novas. Jesus nos faz viver uma nova vida. Não a vida que nós desejamos, mas a vida que Ele viveu. Uma frase que eu gosto bastante é a seguinte: Jesus morreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. E assim eu quero terminar a mensagem dessa noite. Que nós possamos sempre nos lembrar que Jesus é aquele que faz com que nós tenhamos fé. Que Jesus é aquele em quem, quando nós nos encontramos com Ele, nós somos transformados. Que no nome de Jesus você possa ser alguém a cada dia mais parecido com Jesus. Amém? Nós assim chegamos ao fim do nosso encontro dessa noite do Penha Kids. Então fecha seus olhos, curva a sua cabeça. O pastor Léo vai fazer uma oração e em seguida impetrar a bênção. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por cada criança que o Senhor está passando esse vídeo, Pai. Que o Senhor possa falar ao seu coração através dessa mensagem e que no nome de Jesus nós possamos ser a cada dia transformados pelo Senhor. Que a cada dia nós possamos ter encontros verdadeiros com o Senhor. No nome de Jesus. Amém. E agora, meus queridinhos e minhas queridinhas, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com você, hoje e para todo sempre. Amém. Nos encontramos na próxima semana em mais um encontro do Penha Kids. Que Jesus te abençoe. Oi, tudo bem? Hoje eu vim propor para vocês uma atividade que eu acho que vai ficar incrível. Separa aí uma foto sua do seu rosto bem bonita, ou se não, faz um desenho do seu rosto mesmo. Chega lá na frente do espelho e faz um desenho numa folha. E eu vou falar por quê. Vocês sabiam que Jesus ensinou a gente louvá-lo e obedecê-lo com todo o nosso corpo? Sabia que cada parte do nosso corpo pode nos ajudar a obedecer Jesus? Eu vou falar aqui o versículo bíblico. E daí você, na sua folha ou na sua foto, faz uma plaquinha e coloca do lado da parte do corpo que eu falar. Não vai ficar muito legal? A primeira parte do corpo, ó, cabeça. Olha lá. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Fica lá em Marcos 12:30. O segundo versículo. Olhos. Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. João 4:35. O terceiro versículo, olha aqui, ó. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11:28. E o último versículo de hoje, ó, fala da boca. Relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Atos 5:20. Não vai ficar muito bonito? Eu tenho certeza que vai. Tira uma foto, manda pra gente, coloca aí na sua galeria das atividades da Escola Bíblica Dominical que vocês fazem aqui com Penha Kids. Combinado? Um beijo.